Cada vez mais a morte se torna banal no Brasil. É como se tornasse fútil a vida de um ser humano. Discussões bestas e cada vez motivos mais e mais pequenos para matar uma pessoa. Sério, o que não falta é você ver no jornal um cara que não pagou R$ 10 e acabou morrendo. Tem gente que perdeu na sinuca. Foi um dos casos mais recentes que eu vi. O cara perdeu na sinuca e foi zoado por os caras que estavam jogando contra ele. E ele simplesmente puxou uma 12 e matou 7 pessoas que estavam ali porque ele ficou irritado, cara. Olha só o nível que esse país chegou. Mas antes de continuar com esse assunto, muito obrigado a todo mundo que se inscreveu. Eu já tô perto dos 1000 inscritos, agora só falta atingir as horas e, né, claro, pegar os últimos inscritos. Então muito obrigado, cara. Vocês são foda demais e sem vocês eu não sei o que eu faria com esse canal. Então é isso, bora lá. Cara, eu juro que é incrível. Parece que ninguém liga mais, as pessoas matam por motivos muito besta. Sem brincadeira, que nem eu falei no início do vídeo. Recentemente eu acabei vendo uma reportagem do cara que simplesmente matou 7 pessoas por causa que ele perdeu no jogo de sinuca. Sério isso, cara? E eu não tô dizendo que isso não acontece em outros países, cara, mas parece que no Brasil isso tem se tornado muito comum, cara. É muito fácil. Você pesquisa e se acha na hora. Existe também outro caso que eu vi, que é o seguinte, o cara foi separar uma briga, ele viu que as pessoas estavam brigando, e quando ele foi separar essa briga, simplesmente esfaquearam ele, passaram uma faca no pescoço dele. Ou seja, você não pode nem separar uma briga, você tá tentando ajudar e você sai como errado, o problema cai pra você. Eu acho interessante falar sobre esse assunto porque eu sou uma pessoa que cresci ouvindo muito relato de familiares meus que foram roubados, cara. E é uma merda isso, porque você cresce suspeitando de tudo, cara. Você vai na padaria, o cara mexe um dedo, você já suspeita que ele vai te roubar. Você vê alguém puxando alguma coisa na cintura, você já imagina que é uma arma, entende? Eu não sei como é pra vocês, mas pra mim é desse jeito, cara. É uma coisa muito horrível, uma situação muito horrível, cara. Porque num país onde você devia ser protegido, onde você devia se sentir seguro, você não é, cara. Porque você tem que lidar com gente que pode te roubar a qualquer momento, cara. E quem sabe até tirar a sua vida. O que a gente mais vê no noticiário é jovem que não tinha um celular pra entregar e o ladrão vai lá e mata o jovem, cara. Por isso que existe muita gente que vai e compra celular pra ser roubado. Não porque ela quer que o celular seja roubado, mas porque ela tem medo de não entregar e acabar sendo roubada. Olha só o país que a gente vive, cara. A gente vive em um país que não tem segurança, em que a morte se torna banal, porque é o seguinte, cara, além desses relatos que eu já dei, existem diversos e diversos relatos de gente que morre porque nega uma coxinha, eu já vi isso. Tem gente que morre porque entra numa discussão pra afastar, que eu já falei anteriormente. Tem gente que morre por qualquer coisa besta, cara. Vai ajudar a mulher que tá sendo agredida pro marido, o cara vai e morre e a mulher volta com o cara. Vocês entendem qual é a aflição que eu quero passar nesse vídeo? Você não pode fazer nada, cara. Você não pode discutir com a maioria das pessoas na rua. Por exemplo, eu não sou uma pessoa que discute, eu evito discutir porque eu vou saber quem é aquela pessoa, sabe? Existem muitos casos que, por exemplo, se alguém for brigar contigo, se você for lá e bater naquela pessoa, você sabe se ela não vai voltar com um familiar? Hoje em dia tudo se resolve assim, a pessoa volta com um familiar que é envolvido com alguma coisa e te mata, cara. Infelizmente é uma verdade, cara, mas muitas vezes a melhor coisa que você pode fazer é ignorar, cara. Entende? Eu não tô dizendo pra deixar passar por cima da sua cabeça, mas infelizmente no Brasil, qualquer coisa que acontece a gente pode acabar morrendo, cara. Existe também outro caso que eu vi pra vocês verem o absurdo que é isso no Brasil, que é o seguinte, o cara tava devendo era R$ 50, se eu não me engano, pra um outro cara, o cara o cara foi lá, cobrou, o cara falou, quero meus R$ 50, e o cara não pagou, não tinha como pagar. Esse cara que tava devendo passou na mesma avenida que o cara que tava cobrando ele, e o cara foi lá e matou ele, só passou do lado, viu e matou o cara. Vocês entendem isso? Por causa de 50 conto, cara. Até se fosse R$ 1.000, cara. 2.000, 20 milhões, isso não vale a vida de uma pessoa, entende? E ele foi lá e fez, cara. O que se passa na cabeça de um brasileiro desse, cara? E ninguém garante que não pode ser o seu vizinho que vai fazer isso contigo. Que vai ser a sua prima, entendeu? Que vai ser a sua tia, o seu tio. Algum amigo próximo, entende? Eu não tô fazendo esse vídeo pra dar neura nas pessoas. Mas é uma realidade, cara. E o Brasil, sendo do jeito que ele é, cara, ele não vai conseguir fazer nada, porque é um país muito ruim em segurança. Você pode até se escapar da morte, mas nada garante que você vai incriminar o cara e depois a polícia vai deixar isso de lado, e pode muito bem você sair de onde você tá, do seu conforto, em algum dia comum e trabalhar e ser morto por esse cara, cara. Essa é a realidade do Brasil, você tem medo até de fazer uma denúncia, porque você não sabe o que podem fazer com você. E eu falo isso até por relatos que eu vi aqui no vídeo do canal, no caso nos vídeos do canal, né. Tem até um inscrito que comentou o seguinte, uma coisa que me chamou muita atenção. Ele disse que 2 marmanjos assaltaram a loja do pai dele, um mais novo e um mais velho, eu vou até colocar o comentário aí se eu achar, e simplesmente os caras foram soltos. Ou seja,
tava na cara que assaltaram e foram soltos, cara. Que país é esse? De verdade, cara, como que você pode se sentir feliz andando em um país onde você não sabe se você conversar com o próximo padre e falar uma coisa estranha, ele não pode te matar? E sim, eu sei que talvez isso seja até exceções a regras, não é assim sempre, em poucos casos, não é o Brasil todo, claramente. Mas, cara, muita gente diz que nunca vai acontecer com ela, que aquilo nunca vai ser com ela, que é só com as pessoas de fora e daqui a pouco acontece, cara. Eu falo isso por experiência própria. Tem muita gente que acha que nunca vai perder um familiar e aí vai e perde. Eu sofri isso na pele, entende? Então, assim, é aquela coisa que eu falo, cara. O Brasil não é um país seguro. Tá longe de ser um país seguro. Isso até justifica um pouco de eu ser meio paranoico sobre as coisas, entende? E isso não é bom, cara. Não é bom de forma alguma. Você vive um país onde você não consegue ter liberdade, cara. Você pode andar pelas ruas, mas você não se sente liberto. Sabe o que é isso? Andar em ruas grandes, fora de grades, não quer dizer que você é liberto, cara. Às vezes parece que a gente é mais preso aqui fora do que gente que tá no presídio. Isso porque aqui fora a gente anda com medo de ser assaltado, de ser roubado, de talvez ser morto. Tem lugares que a gente não pode nem entrar, cara. Aquele velho papo de, tem bandido na favela que é bom, é maior mentira, cara. É só ver quantos casos no Brasil tem gente que entra em beco errado e é fuzilado, cara. Lembro até eu tinha um professor que ele contou uma história muito interessante. Ele sem querer acabou entrando numa favela, ele era pequeno, né? Atualmente ele tem, sei lá, uns 60 anos de idade, mas ele era muito novo, sei lá, uns 11 anos de idade. Ele entrou, ele não sabia o que estava acontecendo, era criança, não entendia. Mas quando ele entendeu o que aconteceu, quando ele se tomou conta da situação, ele já estava lá dentro. Chamaram o tio dele pra ver se ele morava ali e tal, pra ver o que estava acontecendo, entendeu? Pra não dar ruim. No final de tudo se resolveu. Só que, cara, pegaram um cismo com uma criança, entende? Se não tivesse achado o tio dele, ele mesmo me disse que ele provavelmente teria morrido, teria acontecido uma coisa ruim, cara. E não se engane não, cara, bandido fuzila carro preto, fuzila carro suspeito, pode ter criança, pode ter velho, pode ter tudo, cara. Entende o que eu tô dizendo? Bandido não tem dó, cara, bandido não merece ser defendido. Quem tem que ser defendido é a gente, é o povo de bem, cara. E num país como o Brasil, cara, a gente não sente isso, a gente não se sente protegido. A gente pode morrer por qualquer coisa. E acredito eu, né, eu sei que um pouco por causa das minhas paranoias, por causa dessa coisa de jornal, acaba que eu penso demais. Eu até evito assistir jornal pra não pensar muito sobre isso, porque no final de tudo, apesar de tantos crimes, a gente sabe que não é virando qualquer esquina que você vai ver alguém morrendo brutalmente. Mas o ponto desse vídeo eu quero deixar bem claro isso, cara. No Brasil, você pode morrer por qualquer coisa. É muito banal. Sério. Você pode não dividir um biscoito e morrer por isso, cara. Muita gente que já estudou em escola pública sabe que dá briga por pouco. Tem gente que fala um pouco, com um tom de voz alta, e o moleque já quer te espancar e termina em briga, espancamento, lixamento, junta 4, 5 caras, entende? Então assim, cara, não é neurose eu pensar desse jeito sobre o Brasil. Admito que eu suspeito muito das coisas, como eu já falei anteriormente. Mas, cara, é muito, muito, muito ruim viver em um país assim, cara. Eu não me sinto seguro. De verdade. Mais uma vez, vou dar o velho e clássico exemplo do Japão. Teve um caso que eu vi que tinha um cara que caiu na rua, ele tava bêbado. Cara, o cara não foi assaltado, não pegaram nada dele, absolutamente nada. Foi levado pra casa, cuidado, entende? Não roubaram nada do cara. No Brasil, todo mundo roubaria esse cara. Todo mundo. E ainda por cima, teria gente falado que ele que vacilou. Ainda tem essa questão que eu nem abordei nesse vídeo, cara. Existem muitas pessoas em lugares mais perigosos, claro, como o Rio de Janeiro, até uma São Paulo da vida, que às vezes você é roubado, você vacila, entende? A culpa não é do bandido, é sua que vacilou, entende? Você vacilou, você tava com o celular na mão, entende? Então, tipo assim, nesses casos, eu entendo que a pessoa tá dizendo que você deveria ter tomado mais cuidado. Mas a gente devia encarar isso como, beleza, cara, ele tava mexendo com o celular na rua, o que a gente sabe que é perigoso, mas a culpa não deveria ser do bandido? A gente não deveria pensar que, na verdade, você poderia ter o direito de andar com o celular na rua sem ter medo de ser roubado, igual no Japão? Ou é difícil pensar assim? Ou o brasileiro tá tão limitado que a gente não pode, entende? E voltando mais uma vez ao tópico, eu sei que você pode ser roubado, o Brasil não é o Japão e é muito difícil. Mas se a gente for pensar em um país com segurança, como se o Brasil fosse um país seguro, a gente não deveria se preocupar com isso. E sinceramente é um descaso brasileiro, cara. Daqui pra frente é só pra trás, sem brincadeira, cara. A gente tem penas ruins, penas que eu falo é criminais, cara. Muita gente mata, cara, e aí pega 5, 7, 10 anos de cadeia, cara. Lá nos Estados Unidos pega até pena de morte.
Tem gente que pega 50 anos, cara. Aqui no Brasil é ridículo. A pessoa é quase que solta, entende? Aí tem gente de 15 anos também que é presa, que aí tá sendo aviãozinho, fazendo coisa errada, é preso e não pode ser mantido na cadeia, porque é de menor. Cara, que lei é essa, cara? Bandido é bandido. Quer vender droga, tem que ser preso, cara. Ah, tem 15 anos, não sabe o que tá fazendo. Não tem essa não, cara. O moleque de 15 anos já tá tudo avançado, entende? Sabe o que tá fazendo, não é burro, entende? E ainda assim o Brasil não avança. Sem contar os famosos casos de autodefesa que não servem pra nada, porque a pessoa vai lá, dá um tiro no bandido, o bandido morre e ela que é a culpada. Porque, obviamente, tá certo, o bandido vai, te sequestra, você dá um tiro na cabeça dele e o errado é você. Entende? Olha só. Cara, se no Brasil pudesse meter bala igual nos Estados Unidos, depois que o cara move 2 segundos, seria muito mais fácil, cara. E eu não tô sendo extremista aqui, entende? Eu não tô tentando dizer que bandido tem que morrer, fazer chacina. Não quero que me interpretem desse jeito, cara. Mas eu prefiro muito mais que o brasileiro trabalhador sobreviva do que um bandido, cara. Entende? Muito, muito pai de família. Cara, existe uma notícia que eu vi há um tempo atrás, vou colocar bem aí se eu tiver achado ela. O cara, ele foi discutir, acho que é com o dono da boca, ele foi reclamar com o cara porque eles estavam basicamente assediando a filha dele. Mataram o cara. Entende? Como que num país normal eu posso defender isso? Eu preferia muito mais que o traficante bandido tivesse ido de vala. Eu não me importaria nem um pouco, sou muito sincero. Entende? O cara é um pai de família, o cara tava tentando defender a própria filha, cara. Olha o nível do país que a gente chegou, cara. Pelo amor de Deus, cara. Como que as pessoas podem ficar de boas vendo isso, cara? Não tem condição, cara. E claro, se já não bastasse a gente não ter segurança, a gente andar paranoico, a gente poder ser morto por qualquer coisa, a morte ter se tornado banal, a gente não ter segurança, entendeu? E quem se protege é o errado, a gente ainda tem como se fosse, como que eu posso dizer? A glorificação do bandido. Eu vou colocar nessas simples palavras. Um inscrito meu aqui comentou uma coisa muito interessante, que tinha gente defendendo o Juan, que é um rapper aí, entendeu? Porque ele tava defendendo a saída do, acho que era Marcinho de alguma coisa da VP, sei lá, que é um dos líderes das maiores facções criminosas do Brasil, cara. Cara, e tem gente que escuta as músicas desse cara, velho. Eu fui ver uma música dele no YouTube, 77 milhões de views. É um filho de um criminoso que apoia um criminoso, um bandido, dono de facção. Dono de facção não é bonzinho não, cara. Ah, mas salva tal menininho, mata 200 outros mil pessoas nas costas que ninguém sabe, cara. Pelo amor de Deus, o Brasil defende esse tipo de gente, escuta, não pode dar visibilidade, cara. Tem que cortar o mal pela raiz e dar visibilidade pra um cara desse, entende? O cara entra na mídia, vai pra casa de influência, pelo amor de Deus, cara. Parece que as pessoas perderam um bom senso. Como que você pode apoiar o filho de um criminoso? Como que você pode não defender que um cidadão viva e um bandido sim? Como que você pode dizer que existe vítima da sociedade? Não existe isso, irmão. Entende? Eu prefiro andar na rua com o meu celular de boa e não ser assaltado, entendeu? E o criminoso que tentar me pegar, levar um tiro e ir pro quinto dos infernos do que eu, do que a minha avó, minha mãe, minha tia. Todo mundo prefere, toda pessoa sensata, entende? Eu não tô sendo extremista. Falo e repito de novo, isso não é extremismo, isso é sensatez, entende? Então, é o seguinte, cara, esse país é uma merda. Ele é um completo lixo. Muita gente já falou e eu afirmo de novo. É uma grande bosta e o brasileiro não quer ver. Cara, você ser uma pessoa pobre, você é basicamente uma pessoa insegura. Você vai todo dia pro serviço, você não sabe se vai voltar, cara. Você sai pro lugar, você não sabe se vai voltar. Eu sei que não é nesse nível de, nossa, meu Deus, eu vou morrer, cara. Isso é uma coisa pra gente que trabalha na polícia e tal. Você imagina que vai voltar. Mas, cara, é muito difícil ter um brasileiro que não foi assaltado. Minha mãe, sozinha, acho que ela foi assaltada já umas 5, 6 vezes, cara. De arma branca, com arma de fogo, isso, aquilo. É diferente. Muitos casos, cara. Em que país bom uma pessoa é assaltada mais de uma vez? Em que país bom uma pessoa é assaltada uma única vez? Não existe isso, cara. E ainda existe pessoas que se dizem patriotas, tem que defender o Brasil, não pode chamar de bostil. Ai, nossa, meu paizinho lindo. Paizinho lindo nada. Eu gosto do Brasil, eu quero que esse país melhore, entende? Mas não há como não dizer que esse país tá uma grande merda. E gostar dele não significa que eu apoie como o país é, de forma alguma, de forma alguma. Sinceramente, eu vou resumir esse vídeo muito fácil. Bandido bom é bandido no caixão. Pra mim é desse jeito, entende? E eu não tô dizendo pra fazer genocídio, sair matando todo mundo, não me entenda errado. Mas entre o bandido e eu quero que seja o bandido. Entende? Pra mim é desse jeito e acabou. Entende? Gostou da minha opinião? Gostou. Não gostou, não gostou. É melhor
um pai de família tá vivo do que um bandido, entende? E não entendo como genocídio, não tô falando pra juntar todo mundo numa cadeia e matar todo mundo, não tô dizendo isso também. Mas de qualquer forma, vocês entenderam, o Brasil é um país que não tem segurança, que bandidos são glorificados, que preferem ter um pai de família morto do que um bandido, que apoiam, como é que eu posso dizer, artistas que são filhos de criminosos, que divulgam que eles têm que ser soltos. Esse é o país que a gente vive. Não apoiem isso, cara. Não apoiem porque isso é errado, porque isso é uma merda, porque gente que pensa desse jeito perdeu a sensatez, entende? Já não tá sã. Não compreende mais a realidade, não consegue formar um raciocínio simples e lógico. Mas enfim, obrigado por assistir até aqui, eu sou Yarlon, e provavelmente eu vou acabar batendo 1000 inscritos com esse vídeo, então muito obrigado a todo mundo, vocês são incríveis, vocês são fodas, sem vocês eu não sei o que eu seria. E lembre-se, se você quiser me doar, tá na descrição, e se não puder também não tem problema nenhum, só de se inscrever e acompanhar os vídeos você já ajuda demais. E é isso, gente, obrigado, e minha voz ainda tá falhando um pouco. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Tchau, e comentem ideias de vídeo aí que eu tô acatando algumas.